Como é que a gente sabe se os bilhões de reais investidos em políticas para a indústria no Brasil estão mesmo funcionando? Ou se, no fim das contas, é só dinheiro público indo pelo ralo? Bom, uma nova proposta traz uma ideia bem interessante para tentar responder essa pergunta. E hoje a gente vai mergulhar a fundo nessa ideia. Ela vem de uma proposta dos pesquisadores Giovannini, Bittencourt e Pereira, que são do LAPED, um laboratório de pesquisa focado justamente em política econômica. É o trabalho deles que vai guiar a nossa análise aqui. Para a gente entender tudo direitinho, a nossa análise vai seguir 5 passos. Primeiro, vamos dar uma olhada no cenário atual. Depois, a gente diagnostica o problema central. Na sequência, vamos buscar inspiração fora do Brasil, para então sim conhecer a proposta do observatório e, por fim, pensar nos impactos que ele poderia ter. Vamos começar pelo contexto, então. Política industrial voltou a ser um assunto quente no mundo todo. Só que enquanto vários países avançam, aqui no Brasil, essa discussão ainda parece patinar, sabe? Sempre cercada de muita desconfiança. Mas por quê, né? E a raiz dessa desconfiança está basicamente aqui. Sem um acompanhamento claro, transparente, fica sempre aquela pulga atrás da orelha de que essas políticas podem ser um prato cheio para a ineficiência e até para a corrupção. E isso, claro, impede que a estratégia se torne algo sólido, uma verdadeira política de Estado. Então, vamos ao ponto-chave da questão. Qual é o custo real de continuar navegando às cegas? Quando políticas que movimentam rios de dinheiro público não são avaliadas, o prejuízo, olha, vai muito além da imagem. E isso, infelizmente, não é um problema novo. O que a gente vê aqui é um padrão que se repete há anos. Grandes políticas industriais do passado, como a PITSE, a PDP, o Plano Brasil Maior, todas elas tinham algo em comum: a falta de mecanismos sérios para medir os resultados. Era basicamente um tiro no escuro. E o que está em jogo é exatamente isso. De um lado, sem avaliação, o risco é altíssimo. Ações que não dão em nada, dinheiro público sendo desperdiçado e a sociedade cada vez mais desconfiada. Agora, do outro lado, com a avaliação, a história muda completamente. É possível corrigir a rota, usar o dinheiro de forma mais inteligente e construir transparência e confiança. Certo. Se o problema está claro, como é que a gente pode resolver? Felizmente, não precisa inventar a roda. Os pesquisadores apontam para um modelo de muito sucesso que vem lá dos Estados Unidos. Estamos falando da DARPA, é a agência de pesquisa do Pentágono, famosa por estar por trás de invenções que mudaram o mundo, como a internet e o GPS. E o segredo deles? Um modelo que consegue combinar total liberdade para inovar com um controle de resultados extremamente rigoroso. E como é que esse modelo funciona na prática? A receita tem alguns ingredientes-chave: metas muito claras, especialistas com autonomia para agir, monitoramento constante e, talvez o mais importante, a disciplina de cancelar sem dó os projetos que não dão resultado e redirecionar o dinheiro para aqueles que realmente são promissores. Bom, inspirados por essa e outras lições, os pesquisadores do LAPD trazem uma solução pensada para a realidade brasileira: a criação de um Observatório Nacional de Política Industrial. A ideia central é simples, mas ao mesmo tempo muito poderosa: criar uma instituição focada em monitorar a política industrial do país com total transparência, usando dados reais e abertos para qualquer pessoa consultar. E a estrutura para isso funcionar seria baseada num tripé de cooperação. O governo entra com os dados. A sociedade civil organizada, como as federações de indústria, ajuda a divulgar e dá peso para o debate. E a academia, as universidades, entram como um avaliador independente para garantir o rigor técnico. As funções do observatório seriam 3, bem diretas. Primeiro, monitorar, ou seja, coletar e organizar os dados direto das empresas que recebem os incentivos. Segundo, avaliar, que é analisar o impacto real dessas políticas com um método. E terceiro, publicizar, que é tornar todas essas informações e análises acessíveis para todo mundo. Certo, mas na prática, quem é que ganha com isso? A proposta aponta que os benefícios seriam bem claros para 3 grupos essenciais. Primeiro, os próprios gestores públicos. Em vez de tomar decisões baseadas no achismo, eles teriam dados em tempo real para corrigir rotas. Isso deixaria as políticas muito mais ágeis e eficientes. Para a sociedade, o ganho seria imenso em transparência. E isso aumenta a confiança de que o dinheiro dos impostos está sendo bem usado, além de permitir que todo mundo possa fiscalizar de perto o que está sendo feito.
E por último, para os pesquisadores e as universidades. O observatório seria uma verdadeira mina de ouro de dados, o que poderia impulsionar muitos estudos para ajudar a gente a encontrar soluções reais para os desafios econômicos do Brasil. A proposta toda, então, nos deixa com uma pergunta bem provocadora. Será que um mecanismo focado em dados, em transparência e avaliação contínua poderia, de fato, transformar a política industrial no Brasil e consolidá-la como uma estratégia de longo prazo para o país? Para quem se interessou por essa discussão e quer se aprofundar, vale muito a pena acompanhar o trabalho do pessoal do Lápide. No site deles tem muito mais conteúdo e análise sobre economia e o futuro do Brasil.